Doutor, eu começo perguntando para o senhor que vem fazendo um estudo muito sério e profundo sobre essa doença. Quem é o maior culpado dessa epidemia que acontece no Rio de Janeiro e que também nós não estamos livres de sofrê-la aqui no estado de São Paulo? Gustavo, o maior culpado é que antes dessa epidemia vem outra. É uma epidemia de ignorância. Sabe? Então, vem acontecendo um fato muito grave que nós temos denunciado já há meses, inclusive ao Ministério Público de Rio Preto, que instaurou um inquérito civil, que é a questão de que a classe médica, certo, em função da omissão do Ministério da Saúde, a classe médica vem incorrendo em imperícia, imprudência e negligência como um todo, uma vez que a dengue representa uma situação de risco em que a administração, a indicação do paracetamol é estritamente proibitiva. É um crime que se continue dando paracetamol em casos de dengue. A dengue se transforma, ela se agrava e tem um comportamento semelhante à da febre amarela a partir do tratamento com o paracetamol. Aí o paciente evolui para uma alta letalidade, 50% sobrevive e 50% morre. Então, a questão é muito simples, nós vamos ter que conviver com a questão da dengue, porque nós causamos esse problema pelo caos urbano, pela destruição de matas, de florestas e tudo mais. É irreversível. A dengue pura e simples, ela é algo que não traz maiores consequências. Ela traz uma mortalidade baixíssima, não importa o tipo viral. Agora, acontece que essas mortes que estão ocorrendo chama-se dengue iatrogênica, dengue causada pelo tratamento médico. É essa dengue que tem que ser detida, custe o que custar. Agora, doutor, explicando para o nosso telespectador de uma forma bem simples, certo, bem não é, digerida, para o nosso telespectador entender como que o paracetamol pode prejudicar o doente durante o tratamento. De uma maneira muito simples, Gustavo. Quem tem dengue, vamos entender de uma maneira bem clara, quem tem dengue tem, na verdade, uma hepatite viral, uma hepatite pelo vírus da dengue. O paracetamol é uma droga que ela é totalmente contraindicada se o indivíduo tem algum tipo de transtorno do fígado. Certo. Ela causa uma hepatite química grave. Se o indivíduo é uma criança menor de 10 anos, se o indivíduo está apresentando um quadro viral, especialmente o da dengue, que o vírus ataca o fígado, né? Se ele tomar uma droga como paracetamol, o paracetamol, nesse fígado já inflamado pelo vírus, ele faz uma autodigestão, ele derrama as enzimas do fígado que são usadas na digestão, elas são derramadas dentro do fígado. O fígado deixa de funcionar. E as primeiras 24 horas que isso acontece são silenciosas. Então, é uma droga que tem uma intoxicação traiçoeira. Só dá sintomas depois de 24 horas. Quando o indivíduo afunda, quando o indivíduo tem queda de pressão, transtorno circulatório, hemorragia, o que é feito? Dengue hemorrágica. Errado. Intoxicação pelo paracetamol. Ninguém que tenha paracetamol em nenhum lugar do mundo pode tomar o paracetamol. É contraindicação absoluta. Agora, o senhor disse até que nos Estados Unidos o paracetamol é tarja preta. Ele está em vias de ser colocado. No Reino Unido, em vias de ser colocado. Ainda não foi. Ainda não, pelo seguinte, que o lobby dos laboratórios é muito forte. Tá? Hoje os laboratórios são medidos não pela eficácia deles, mas pelas ações na Bolsa de Valores. Então, tem toda uma cadeia que chega até, o nosso caso, até que ainda a gente continua com essa excrescência que é o Ministério da Saúde manter, nos casos de dengue, a indicação do paracetamol. É inaceitável, inexplicável. Agora, doutor, o que eu pergunto é o seguinte: existem outros profissionais tão gabaritados quanto o senhor que continuam indicando esse medicamento? Se ele é tão nocivo assim, se a classe médica tem tanto conhecimento assim, será que não existe uma consciência de que ele está matando? Não existe, infelizmente, Gustavo. Eu vou te dizer por quê. A classe médica, nos últimos 30 anos, ela teve uma alteração no currículo médico que foi extinta a matéria terapêutica. Então, o médico, infelizmente, ele desconhece certos princípios de farmacologia, de fisiopatologia, como esse, por exemplo, que o paracetamol é uma droga seríssima. Até porque o FDA americano, ele maquiou a fama de que o paracetamol é um remédio eficaz e que não tem efeito colateral. Mentira! O paracetamol, ele é um remédio fraquíssimo, que não cura nada, tem um efeito fraco e de pouca duração. Como ele tem a fama de que ele é inócuo, que ele não faz mal, a pessoa toma um, passa 2 horas, toma outro, está intoxicada. Infelizmente, a classe médica
e se tornou uma classe técnica. Ela perdeu aquele lastro mais abrangente de crítica que ela tinha. Então, hoje, boa parte da classe médica são uma massa de técnicos que não tem essa consciência. E eles se comportam como reprodutores de uma conduta absurda como essa, né? Porque se você parar para olhar, boa parte da classe médica se comporta como se fossem verdadeiros camelôs da indústria farmacêutica. Eles repassam aquilo sem maior conhecimento. Isso é uma coisa muito grave. Por isso que eu falei para você, essa epidemia de ignorância é que está causando essas mortes no Rio de Janeiro, essas crianças que estão morrendo, que não poderiam jamais, elas recebem o paracetamol, esse kit com o paracetamol, pasme você, na fila, esperando, que vai demorar de 4 a 8 horas para ser atendida, você está vendo nas matérias, ela recebe já ali o paracetamol, mas ela já vinha tomando até de casa, porque é a orientação do Ministério da Saúde. Agora, uma informação aqui que o doutor nos passou sobre a morte daquela enfermeira que aconteceu aqui em São José do Rio Preto, em maio do ano passado, ela que morreu de dengue hemorrágica. Sim. Doutor, o senhor acredita que a morte dela foi causada pelo uso do paracetamol? Eu não tenho dúvidas, Gustavo. Eu analisei... Ela tomou esse medicamento? O senhor teve eu tive acesso a essas informações? Tive acesso a essa informação. No prontuário dela não consta isso. Sabe, essa menina tinha 36 anos, trabalhava como enfermeira na UBS Santo Antônio. Essa menina, eu tive acesso à informação, porque não tinha no prontuário dela, que num período de 36 horas, ela ingeriu 2 frascos, pelo menos 2 frascos, de paracetamol gotas, que dá um total de 6 gramas, o suficiente para evaporar o fígado dela, principalmente levando em conta que ela já estava com uma inflamação viral pelo vírus da dengue, certo? Então, essa menina, ela ficou 33 dias em coma. Você já viu dengue hemorrágica morrer em 33 dias? Não existe. O indivíduo que tem uma dengue hemorrágica, ele evolui rapidamente para o óbito. 3 a 5 dias, óbito. E ela demorou todo esse tempo, mais de um mês. Porque não foi morte por dengue hemorrágica, foi morte principalmente iatrogênica causada pelo uso que ela fez do paracetamol. As provas hepáticas, as provas funcionais do fígado dela, estavam totalmente a zero. Essa menina teve um quadro típico de morte por paracetamol. Ela vai entrar na estatística, como todas essas outras do Rio de Janeiro, vai entrar na estatística como morte por dengue hemorrágica. Agora, isso é um absurdo, sabe? Isso é um absurdo imaginar que o indivíduo que lida com a vida humana, o indivíduo médico, não tenha perdido a capacidade de crítica, de raciocínio, de juntar as duas coisas. Agora, o ministro da Saúde, não tem como, o senhor já tentou propor uma discussão? Já tentei, em todos os níveis de imprensa, de órgãos médicos, né? Inclusive, entrei em Rio Preto, no Ministério Público, foi acatado pelo Dr. Carlos Romani. O Dr. Carlos Romani instituiu um inquérito civil que está transcorrendo exatamente para apurar. Já falei, inclusive, no Conselho Municipal de Saúde, fiz essas colocações. E eu percebo o seguinte, a classe médica, ela está surda para esses problemas e para essa gravidade. Então, eu acho que uma vez que a classe médica, consciente ou inconscientemente, está omissa em relação a isso, eu acho que nós temos o direito de ir direto à população para criar um estado de coisas que, no mínimo, isso seja investigado a fundo. Será que existe algum profissional, doutor, que estaria disposto a fazer um debate sobre esse assunto? Um profissional que discorda das suas opiniões, do seu ponto de vista? Eu gostaria até de, ao vivo aqui, fazer essa colocação e se algum médico, algum estudioso, algum pesquisador sobre o paracetamol e sobre a dengue também, quiser propor aqui um debate conosco para falar sobre esse assunto, o senhor aceita? Aceito, totalmente, estou aberto. Então, qual que é... Tem pergunta? Qual que é a pergunta? Rápido. Tá, uma telespectadora nos ligou agora falando que ela tem diversos problemas de saúde e ela usa constantemente o paracetamol. E depois das declarações do senhor, ela ficou preocupada. É para ficar mesmo. Porque é o seguinte, o indivíduo que faz uso contínuo de paracetamol, no mínimo, ao longo dos meses, ele desenvolve uma cirrose hepática. Ele vai ficando com uma hepatite crônica. É totalmente contraindicado. Hoje em dia, em ginecologia e obstetrícia, o medicamento, 100% dos casos, quando se indica um analgésico antitérmico na gestação, indica-se paracetamol. É outro absurdo, porque isso tem consequências sérias. Basta ver a literatura mundial. Tudo isso que eu estou falando, Gustavo, não é apenas o que eu penso, é embasado em literatura mundial nos últimos 15 a 20 anos. E são coisas que não tem como contra-argumentar. Essas grávidas que, infelizmente,
morreram no Rio de Janeiro, né? Morreram por quê? Porque estavam com dengue, tomaram paracetamol, o paracetamol passa pela placenta, destrói o fígado do bebê, que já estava infectado também. Estava em formação, infectado pelo vírus da dengue. Os dois entram em choque, os dois sangram e vão a óbito, né? Então, o que está acontecendo no Brasil é uma coisa absurda, porque que a dengue tenha se descontrolado, em função do caos urbano, tudo bem. Então, mas onde que o paracetamol, ele entra no âmbito do tratamento? O paracetamol, ele é uma droga que teria que ter uso restrito, né? Em indivíduos que não têm processos virais e nem em quadros em que o fígado esteja afetado. Ele é contraindicação absoluta. Se o indivíduo já teve uma hepatite crônica, se o indivíduo faz uso de outras medicações que afetam o fígado, ele está proibido de tomar paracetamol. Uma criança com quadro viral abaixo de 10 anos, basta vir no Pediatrics, que é a literatura médica, 2002, é proibido de tomar paracetamol. O paracetamol não faz a menor falta. Ele foi fabricado pelo marketing norte-americano para fazer uma briga de laboratório, quando eles colocaram a dipirona de lado. A dipirona, que é um laboratório alemão, europeu, nos últimos 30 anos, ela foi denegrida, certo? Para que entrasse nesse espaço o paracetamol, que é um veneno. O paracetamol é um veneno. Ele foi descoberto por acaso. Ele é um veneno. Se o indivíduo não tem nada, ele ainda suporta um pouquinho, tolera. Agora, se ele tem um quadro hepático, ele vai a óbito rapidamente, faz uma intoxicação grave. Então, a dipirona hoje, ela foi reabilitada. Tudo aquilo que se atacava dela não foi verificado. Então, ela é uma droga, nesses casos, é muito mais seguro o indivíduo com dengue, suspeita de dengue, se medicar com dipirona do que tomar o paracetamol, mas não tem nem comparação. Certo. Agora, doutor, eu pergunto o seguinte, no caso dessa enfermeira que acabou morrendo, não é, de dengue hemorrágica e tudo mais, será que o marido dela tem conhecimento de tudo isso? Eu acredito que não, porque uma vez que no atestado do óbito, você vê lá... Nós conversamos com ele, gravamos entrevistas. Eu acredito que ele não tenha consciência disso, conhecimento disso, porque oficialmente a morte dela foi por dengue hemorrágica, oficialmente, sabe? No prontuário não tem uma palavrinha, uma letra sobre isso, uma frase falando que ela tomou paracetamol. Certo. Não tem, no prontuário dela, não tem os exames do fígado dela, para mostrar que não tinha traços virais, partículas virais causando aquele quadro, e sim a intoxicação mecânica. Não tem. Então, isso acontece, não é só em Rio Preto, isso é um exemplo. Isso acontece no Brasil inteiro. Certo? Então, ela foi tratada como um quadro grave, que tinha história de dengue, mas não morreu de dengue, morreu porque tomou paracetamol. E no Brasil existem outros profissionais que defendem a sua ideia? Sem dúvida, e de um nível muito superior ao meu. Por exemplo, para citar rapidamente, o Dr. Anthony Wong, do Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo, da USP, tem trabalhos de âmbito assim, internacional. Ele encaminhou um documento com assinatura de vários colegas da USP, encaminhou para a vigilância em São Paulo, não teve resposta, né? Faz meses isso, alertando para a gravidade do uso do paracetamol na dengue, não teve nenhuma resposta. No Rio de Janeiro, o doutor Edmilson Migovski, professor de infectologia pediátrica no UFRJ, ele se bate nessa questão há muitos e muitos meses, há mais de ano que isso tem sido discutido e é colocado corajosamente pelo doutor Edmilson. Agora, doutor, do seu ponto de vista, com a ideia que o senhor defende, um alerta para a população. Eu diria para a população o seguinte, olha, dengue é algo que infelizmente nós vamos ter que aprender a conviver, porque foi causado por nós próprios, pelo caos urbano que se instalou em função da nossa ação em relação ao meio ambiente. Dengue, desde que não seja causado um problema iatrogênico por medicação inadequada, é um quadro relativamente simples, que dá febre, dor no corpo, demora uma semana para se recuperar, mas raramente mata. Dengue só mata quando você, tendo dengue, toma uma droga que destrói o fígado, como também a dengue afeta o fígado. Se a gente proibir o uso do paracetamol, pelo menos na dengue, nós vamos baixar dramaticamente a nossa mortalidade. Eu não tenho dúvida disso. Eu faço esse alerta de público. Eu estou muito preocupado com essa situação. E como tratar a dengue, doutor? Rapidamente. Basicamente, hidratação e o uso de medicação que não afete o fígado. No nosso caso, opções, ou dipirona ou ibuprofeno, que é um outro antitérmico que não tem essa ação deletéria no fígado. Então, repouso, hidratação e o uso de medicação antitérmica que não ataque o fígado. Paracetamol, jamais. AS também, jamais. Tá ok, doutor. Muito obrigado pelas informações. Tenha uma boa tarde, doutor. Muito obrigado pela presença aqui no Balanço Geral. A gente volta já já, rapidinho. Não saia daí.